Bom dia, é um prazer estarmos conectados mais uma vez hoje. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de convidar você a um breve momento de reflexão, de louvor e de gratidão. Afinal, hoje nós celebramos a Páscoa. Hoje nós celebramos aquilo que há de mais central na nossa vida como cristãos, como discípulos de Jesus. Hoje nós celebramos aquilo que há de mais central nas Escrituras Sagradas, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de ler rapidamente um texto com você e depois expressar a nossa gratidão pelo sacrifício de Jesus, cantando uma música de celebração ao nosso Senhor que morreu, mas que está vivo, mas que ressuscitou. E depois nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre as parábolas de Jesus. João 20, versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Essa semana eu vi uma reflexão interessante acerca deste texto. Jesus aqui tinha acabado de morrer e seus discípulos estavam com medo dos judeus que planejaram a morte de Jesus. Então eles celebraram a Páscoa com portas trancadas e com medo dos judeus. E depois de muito tempo, eu e você nos encontramos praticamente no mesmo cenário. Nós vamos celebrar a Páscoa não no templo, não na comunidade de fé, mas a gente vai celebrar a Páscoa de portas trancadas, muito provavelmente com medo de tudo que está acontecendo no mundo. Mas diante do medo dos seus discípulos, diante do nosso medo e diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, desse cenário caótico que nós estamos vivendo, Jesus é aquele que se coloca no nosso meio e diz: paz seja com vocês. No meio do caos, no meio do medo, no meio do nosso sofrimento, Jesus é aquele que se coloca diante de nós e diz: paz seja com vocês. E meu desejo é que neste dia de Páscoa, nesse dia que nós nos relembramos daquilo que o nosso Senhor fez, que o Jesus ressurreto possa se fazer presente na sua vida e que você possa desfrutar dessa paz que excede a tudo que existe. A paz que excede a todo entendimento, como vai dizer o apóstolo Paulo. Afinal, a presença dele que é viva, a presença dele que é real, é a garantia de que nós viveremos. É a garantia de que os sofrimentos, que o medo, que a morte não serão capazes de impedir a vida eterna que ele está gerando na minha e na sua vida. Por isso, a presença dele, a presença do Cristo ressurreto, ela nos dá paz. Porque é a garantia de assim como ele venceu o sofrimento, o medo e a morte, nós, porque ele venceu, também venceremos e viveremos. Nós vamos passar pelo sofrimento, nós vamos passar pela morte e nós viveremos eternamente com ele. Por isso a sua presença nos dá paz. Por isso ele chega diante dos seus discípulos e diz: olha aqui, o sofrimento não foi capaz de me vencer, a morte não foi capaz de me vencer. Por isso que a paz esteja com vocês. Gostaria de convidar você a um tempo de gratidão neste momento. A vida dos discípulos de Jesus é uma vida que é motivada por gratidão e louvor, porque tudo que nós precisamos Deus já realizou em Jesus. Nós nos achegamos a Deus de mãos vazias porque Ele já fez tudo, mas também nós nos achegamos a Ele com o coração cheio de gratidão e louvor, por causa de tudo que Ele já fez. Por isso, a vida dos discípulos de Jesus não é uma vida motivada pelo peso, pela culpa, pela compensação, mas de certa forma ela é leve nesse sentido de que tudo que nós fazemos é uma resposta de gratidão e louvor a tudo que Ele já fez. Enquanto eu canto essa próxima canção, quero convidar você a ficar à vontade na sua casa. Fique à vontade para cantar comigo, fique à vontade para orar, mas que principalmente neste momento você possa refletir sobre o amor do Pai e o sacrifício do Filho e agradecer por isso. Agradecer esse grandioso amor, agradecer pelo cuidado do Pai que enviou seu Filho ao mundo e nos amou até o fim. Diga neste momento palavras de afeto, amor e gratidão em resposta àquilo que Ele fez por nós.
mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque nós demos todos os motivos para o Senhor deixar de nos amar, mas nada disso foi suficiente, Senhor. Então, o Senhor tem nos amado, o Senhor nos enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que nos amou até o fim, que nos amou até a morte, numa morte de cruz. E tudo isso, Deus, porque o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus bondoso, Senhor, que se move na nossa direção, Senhor. Nós somos gratos pelo Seu Filho, nós somos gratos pela Sua bondade, nós somos infinitamente gratos, Deus, porque assim como o céu se eleva sobre a terra, como diz o salmista, assim é grande o Seu amor por nós. E assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim o Senhor afasta por longe de nós as nossas transgressões, Senhor. E para isso o Senhor precisou afastar o Seu Filho amado Jesus Cristo, para que nós fôssemos aproximados e reconciliados. Meu Pai, muito obrigado, porque agora nós temos acesso ao Senhor, acesso ao Seu perdão, acesso àquele que nos criou e que antes mesmo de nascermos já nos conhecia. Muito obrigado, meu Pai. É isso que nós queremos dizer para o Senhor nesta manhã de Páscoa. Muito obrigado. Amém. Pega aí o seu cafezinho, pega aí a sua Bíblia que em instantes, logo após o teaser, a gente vai continuar a nossa conversa. Hoje nós vamos dar continuidade à parábola que nós conversamos no último vídeo, que foi a parábola do amigo à meia-noite. No texto que nós vamos ler e conversar hoje, Jesus chega a algumas conclusões a partir dessa história que ele contou. Vamos ler então o texto de Lucas 11, versículos de 9 a 13? O texto diz assim: Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Como nós já vimos, à luz do versículo 1, Jesus tem a intenção de ensinar os seus discípulos a orar. Todo esse capítulo 11, dos versículos de 1 a 13, a intenção de Jesus é ensinar os seus discípulos a orar, porque um dos seus discípulos, certa vez, viu Jesus orando e fez um pedido a Jesus, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus passa a ensiná-los a orar. Ele faz isso ensinando a oração do Pai Nosso e faz isso contando a parábola, a história que nós conversamos anteriormente. Nós chegamos à conclusão que a parábola do amigo à meia-noite não fala sobre persistência na oração como nós normalmente entendemos, mas fala sobre a certeza de que Deus atenderá às nossas orações, nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Em outros momentos, Jesus fala sobre persistir na oração, mas neste texto em específico ele não está falando sobre persistência, ele está falando sobre a certeza de que se nós buscarmos a Deus, se nós pedirmos, Ele vai nos atender e nos oferecer e nos dar tudo aquilo que é necessário. Afinal, à luz do contexto histórico e cultural, o hospedeiro da nossa parábola, ao se dirigir ao seu vizinho meia-noite para pedir ajuda para receber um viajante, ele tinha plena convicção, ele tinha plena confiança que apesar de seu vizinho não gostar dele, ele atenderia ao seu pedido porque era dever de toda a comunidade ou aldeia acolher o estrangeiro. Se você quiser ter mais informações sobre isso, mais detalhes, você pode assistir o nosso último vídeo. Então, se o hospedeiro tinha plena confiança de que seu pedido seria atendido por um vizinho que não gostava dele, quanto mais nós devemos confiar que Deus, que é perfeitamente bondoso, irá atender nossas petições e nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Foi essa a conclusão que nós chegamos a partir da parábola. Então, pensando a partir desse panorama, os versículos seguintes que Jesus fala, eles ganham um novo sentido. Porque quando Jesus fala no versículo 9, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, ele não está falando de persistir até Deus atender a nossa petição. Ele não está falando para a gente bater constantemente, buscar, insistir, fazer barulho até Deus nos atender. Não é isso que ele está falando. À luz da parábola, Jesus está nos encorajando a orar com confiança. Jesus não está falando sobre persistência, mas ele está falando sobre certeza. Então, os versículos 9 e 10, eles ganham um novo sentido. E ficaria mais ou menos assim: peçam e certamente será dado a vocês. Busquem e certamente vocês vão encontrar. Batam, e aqui uma analogia própria à parábola que Jesus tinha contado, batam e certamente a porta lhes será aberta. Aí nós temos o complemento do versículo 10. Porque todo aquele que pede, certamente vai receber. O que busca, certamente vai encontrar. Aquele que bate, certamente a porta será aberta. Então Jesus está falando sobre certeza, sobre aqui segurança na oração. Que se nós pedirmos, Deus vai nos atender e nos dar aquilo que é necessário. E no versículo 11, Jesus faz algumas perguntas retóricas que têm a intenção de levar os seus ouvintes à mesma conclusão da parábola, a história que ele contou. E ele diz o seguinte: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? A resposta lógica é o quê? Nenhum pai, em sã consciência, faria isso. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? A resposta é a mesma: nenhum pai, em sã consciência, faria uma coisa dessas. E aqui Jesus coloca um contraste para causar impacto e para conduzir os seus discípulos a certamente orar com confiança. E ele fala: se vocês, apesar de serem maus, versículo 13, sabem dar boas coisas a seus filhos, se um vizinho, mesmo sem gostar do hospedeiro, sabe lhe dar coisas boas, fazendo aqui a analogia à nossa parábola, quanto mais o Pai que está nos céus, que diferente de vocês é infinitamente bondoso, sabe dar coisas boas. É esse contraste que Jesus coloca. Homens maus sabem dar coisas boas. Agora imagine um pai que é infinitamente bondoso e ama vocês. Certamente dará a vocês coisas boas. Esse é o contraste
que deveria inspirar em nós confiança. Esse contraste deveria nos levar a orar confiadamente a Deus. E isso é apenas uma ampliação de tudo aquilo que nós vimos na semana passada. Para quem nós oramos? É para esse Deus infinitamente bondoso, que não muda e que certamente dará o que precisamos, porque Ele se compromete com a gente e como um Pai amoroso Ele nos ama. E isso deveria nos levar a orar como? Deveria nos levar a orar com confiança. Então aqui Jesus está ampliando tudo aquilo que nós já conversamos e nos dando ainda mais convicção e plena certeza de que Ele se compromete com a gente e nos dá aquilo que nós precisamos. Mas hoje nós vamos ver mais uma coisa que Jesus queria ensinar aos seus discípulos na oração e que eu diria que aqui é o ponto ápice de tudo que Jesus quer dizer. O que nós pedimos em oração e o que Deus está disposto a nos dar. É isso que nós vamos ver mais detalhadamente hoje. O que nós pedimos em oração e o que Deus está disposto a nos dar. Porém, antes de responder essa pergunta, talvez seja interessante responder uma outra pergunta. Porque nem sempre nós recebemos aquilo que nós pedimos. Talvez você tenha experiência de oração, talvez você tenha feito algumas petições a Deus e Ele não te respondeu, Ele não te deu aquilo que você pediu, então porque nem sempre nós recebemos aquilo que nós pedimos. Tiago, lá no capítulo 4 de sua carta, ele vai nos esclarecer um pouco isso. Ele vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos por motivos errados. Nós pedimos para gastar com nossos próprios prazeres. Então isso é um ponto importante que a gente precisa saber na oração. Que Deus ele não se compromete em atender aos nossos luxos. Ele não é um serviçal que se compromete a atender às nossas vaidades. E isso precisa ficar muito claro. Nem tudo que nós pedimos Deus se compromete a nos dar. Então, quais são os motivos, ou quais seriam os motivos corretos para se pedir? O que devemos pedir e o que Deus se compromete a nos dar? A resposta está lá no versículo 13. O Pai que está nos céus dará o quê? Ou quem? O Espírito Santo a quem o pedir. O Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, na oração, nós pedimos e nós buscamos pelo próprio Deus, e Deus nos oferece e nos dá a si mesmo. Ele nos dá o seu Espírito. Por exemplo, existem alguns pais que compensam a sua ausência dando coisas a seus filhos. Eles compensam a sua ausência comprando presentes e mimando seus filhos. Mas Deus não é esse tipo de pai. Deus não é um pai que fica compensando a gente pela sua ausência. Ele não é esse tipo de pai. Deus é um pai que ele oferece a sua presença. Ele oferece a si mesmo e isso é suficiente para seus filhos, ou deveria ser suficiente para nós que somos seus filhos. É isso que ele está disposto a nos oferecer, é isso que ele está disposto a nos dar, a sua própria presença. Era isso que nós deveríamos pedir e nós deveríamos buscar. No livro Experimentando as Profundezas de Cristo, de Jeane Guyon, que eu citei na semana passada, ela diz o seguinte: quando você vier ao Senhor para orar, traga um coração cheio de amor. Um coração cheio de amor puro. Um amor que não esteja buscando nada para si mesmo. Traga um coração que não esteja buscando nada do Senhor, mas deseja apenas agradá-lo e fazer a vontade dele. É isso que Jesus está querendo dizer nessa parábola aqui. Quando vocês forem orar, busquem a Deus. Busquem fazer a vontade de Deus, busquem agradá-lo, busquem a Deus por afeto. E Ele dará e recompensará a vocês com Ele mesmo, com a sua presença, com o seu Espírito. E isso é verdade ao longo de todas as Escrituras Sagradas. Os salmistas, quando vão orar, eles nos ensinam muito isso. Por exemplo, o salmista constantemente diz: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Assim como a costa anseia por águas, ou como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti. Meu coração tem sede de Deus, não das coisas que Ele pode me oferecer. É isso que o salmista expressa constantemente. Ou no Salmo 16, o Senhor é a porção da minha herança, Ele é a minha recompensa.
Então, em oração, nós devemos ansiar por Deus e nada mais. É isso que nós deveríamos buscar em oração. É isso que nós deveríamos pedir. A gente deveria pedir pelo próprio Deus. E Ele nos oferece a si mesmo. Ele nos oferece o seu Espírito, o que deveria ser suficiente para nós. Isto Jesus vai dizer que são as coisas boas que Deus quer nos oferecer. E que, segundo a parábola, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Isto é, Ele mesmo, Ele nos dá o seu Espírito, que é tudo o que nós realmente necessitamos. Em dias de pandemia, onde nós perdemos a segurança nas coisas externas e materiais, se torna mais evidente que o que nós mais precisamos é do Espírito Santo de Deus. E talvez seja essa pergunta que você deveria se fazer nessa manhã. O que você mais precisa senão do Espírito Santo de Deus? O Espírito que nos oferece consolo, que nos dá vida, luz, esperança e garantia de que as coisas celestiais agora também pertencem a nós, que nos dá certeza do amor ilimitado de Deus, do seu perdão constante através do sangue e da morte do seu Filho, que nos leva a aclamar Deus o chamando de Pai. E ainda mais, Ele nos conduz a buscar a santificação do nome de Deus, nos conduz a buscar o reino de Deus e a vontade do Pai Celestial, que foi a oração que Jesus ensinou antes de contar a história, que é a oração do Pai Nosso. E esse Espírito que nos conduz a buscar ao Pai, a santificação do seu nome, o seu reino e a sua vontade, enquanto Ele nos conduz a buscar primeiramente essas coisas, Ele nos dá a garantia de que Deus se compromete a nos suprir com tudo aquilo que nós precisamos. O pão de cada dia, o perdão, a força para resistir à tentação, o livramento do mal, que é a continuação da oração do Pai Nosso. Então a gente deveria se perguntar o que nós mais precisamos então do que o Espírito Santo de Deus que nos garante tudo aquilo que nós precisamos. O resumo do ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. E aqui é o que ele já disse no Sermão da Montanha. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas de Deus, e vocês vão encontrar um Pai amoroso que certamente se compromete a dar tudo o que vocês precisam. Mas isso passa por buscar a Deus com coração amoroso e puro, esperando encontrar apenas Deus e a sua vontade. O teólogo J. C. Riley vai dizer que se nós temos esse dom do Espírito, nós temos tudo. Se nós temos esse dom do Espírito, nós temos tudo. E é isso que nós pedimos em oração. E é isso que Deus certamente oferece a quem pedir, buscar e bater na porta. E esse Espírito é a garantia de que todas as coisas boas e necessárias que Deus nos oferece, Ele certamente vai nos dar. Por isso nós pedimos pelo Espírito. E se nós temos o Espírito, se nós temos o dom do Espírito, nós temos tudo. E tão importante quanto o conteúdo daquele que ensina, é quem ensina. Lembre-se que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar porque viram Jesus orando. E o que Jesus buscava em oração, se não apenas o Pai e a sua vontade? Se não glorificar o Pai. Isso era suficiente para ele. Isso era tudo que Jesus precisava. E ele não poderia ensinar os seus discípulos a orar de uma forma diferente do que ele orava. E ele nos ensina a buscar a vontade de Deus e a sua glória na oração. E perceber que isso é mais do que suficiente para nós. Porque se nós temos o dom do Espírito, nós temos tudo. Porque Ele nos dá a garantia de tudo. Quero orar com você. Pai, como é bom poder buscar ao Senhor, ter a garantia do seu amor. Nós temos essa garantia porque o seu Filho amado Jesus Cristo se entregou, morreu numa cruz por nós, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos dá vida. Uma nova vida que agora enxerga o Senhor, uma nova vida que agora enxerga a sua vontade. Nós somos gratos, Senhor Jesus, pelo seu grande amor e sacrifício. Pai, nós pedimos que o seu nome seja santificado, que as pessoas venham conhecê-lo e perceber como o Senhor é bom, que elas possam se render ao Senhor,
que elas possam honrar o Senhor com seus lábios e com sua vida, Senhor. Nós oramos pela vinda do seu reino, o seu reino que irá restaurar todas as coisas, que irá restaurar toda a criação. E Pai, em tempos caóticos como os que nós estamos vivendo, nós só queremos pedir e ansiar por isso, pela vinda do seu reino, que irá curar, irá restaurar todas as coisas. Pai, nós oramos para que a sua vontade seja feita, Senhor. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e como diz o salmista, a sua vontade é melhor do que a própria vida. Nós oramos para que a sua vontade seja realizada na terra, assim como ela é realizada nos céus, meu Pai. Que nós possamos ser aqueles que se rendam à sua vontade. Deus, em dia que tantos estão vivendo inseguros, com medo em relação às suas finanças, nós clamamos pelo pão de cada dia, Senhor. Que o Senhor venha suprir aqueles que estão necessitando, que o Senhor continue, Deus, cuidando de nós, nos dando provisão e alimentando aqueles que estão com fome, Senhor. Nós clamamos também pelo seu perdão, meu Pai. Obrigado, Deus, nós temos plena convicção de que nós somos perdoados em Jesus, mas nos ensine a perdoar, Senhor. Neste dia de Páscoa em que nós recebemos o seu perdão ilimitado, que o Senhor venha nos conduzir a perdoar, Deus, aqueles que nos ofenderam, a perdoar, Deus, aqueles que nós guardamos rancor no nosso coração e seguimos o exemplo de Jesus e perdoar também. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos livre da tentação, nos livre da tentação de, em dias como este, não confiar no Senhor, em dias como este, de esquecer do Senhor e do seu cuidado. E livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de tudo o que está acontecendo, meu Pai. Nós confiamos no Senhor, porque o Teu é o reino, Senhor. Teu é o poder, Tua é a glória e todas as coisas pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você nesta manhã. Nós aguardamos você logo mais à noite às 19 horas, onde nós vamos fazer um culto de celebração de Páscoa. Então não deixe de estar com a gente. Tenha um ótimo domingo, aproveite seu tempo em família, nos lembrando que a vida que nós temos, os amigos, a vida, tudo isso é fruto daquilo que Jesus fez por nós. Deus abençoe você.